Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, Thaís Investe. No vídeo de hoje, eu vim falar sobre o Tesouro Reserva, esse título público aí que o governo federal lançou como uma alternativa para muita gente que quer investir aí, quer ter a sua reserva de emergência, né? Então, o intuito do vídeo é falar um pouquinho sobre esse título lançado aí pelo governo federal e tentarei trazer algumas orientações e conhecimentos para vocês a partir de agora. Vamos lá! Aqui no canal já tem vídeo falando sobre a reserva de emergência. Todos nós deveríamos ter uma reserva de emergência. Você não precisa reservar muito dinheiro, né? Se você de fato, digamos que você ganha um salário mínimo, né? Todos nós, acredito eu, de forma obrigatória, deveríamos ter uma reserva de emergência, nem que você comece reservando 10, 15 reais do seu salário, né, daquilo que você ganha, porque em algum momento você vai precisar, vai passar por alguma emergência, alguma situação ali que vai precisar ter um dinheiro reservado, né, guardado ali, investido de alguma forma. Então, todos nós deveríamos fazer isso. E eu parto do princípio que tem que ser o primeiro a ser tirado ali para essa finalidade, né? Então, o governo, ele teve como objetivo aí lançar esse Tesouro Reserva, né? Que ele se apresenta com um rendimento e de uma forma melhor que a poupança, né? Muitas pessoas que já têm a reserva de emergência costumam deixar na poupança, né? Inclusive, eu falo isso porque esses dias, conversando com um colega, ele disse, eu deixo minha reserva de emergência na poupança, né? Que rende ali 0,5%, né? E só vai render no aniversário da poupança, que é depois dos 30 dias, certo? Então, esse título aí que o governo federal lançou, ele vem com uma alternativa melhor, que é a poupança, e vem com essa ideia de se fazer como reserva de emergência, que faz com que as pessoas elas tenham acesso, né, rapidamente ao dinheiro, renda aí diariamente, e que você não precisa colocar muito dinheiro para tal, né? A partir de R$ 1 você já coloca dinheiro no Tesouro Reserva e consegue resgatar de forma imediata com um Pix, né? Que é um aspecto interessante deste título. Então vamos lá, né? Primeiro a gente pode pensar sobre os motivos que levaram o governo a lançar esse Tesouro Reserva, né? E o motivo é que seja uma alternativa para que as pessoas elas invistam para uma reserva de emergência, certo? Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando se fala de reserva de emergência, para aqueles que têm reserva de emergência, porque eu sei que muita gente não tem uma reserva de emergência, né? E deveriam, acredito eu, repensar, porque todos nós passamos por perrengues da vida e ter uma reserva, né? Ela faz necessário, tem a sua importância. Então, assim, quando o governo ele cria esse título público, né, chamado de Tesouro Reserva, é para que as pessoas elas tenham essa alternativa em relação à poupança, né? Porque a poupança rende aí 0,5% ao mês e só rende quando completa-se os 30 dias, né? Que chama-se aniversário da poupança, né? Já o Tesouro Reserva, ele rende todos os dias, né? Então, é uma alternativa para que as pessoas elas possam investir como uma reserva de emergência. Em primeiro lugar, é isso. Então, ligado aí ao porquê criaram, né, temos um objetivo, né? Quando a gente investe, por exemplo, no Tesouro Direto, né, tem-se um tempo a mais para você resgatar o dinheiro. Já no Tesouro Reserva, né, que está ligado ao Tesouro Direto, né, porque você investe pelo Tesouro Direto, eu vou explicar isso depois, você consegue resgatar o dinheiro praticamente de forma momentânea, né, como fosse um Pix, né, todos os dias, certo? Então, é aquele dinheiro que você coloca ali enquanto investimento e consegue resgatar, chamado liquidez, né, com muita rapidez, certo? Então, é um objetivo também
pensado aí para quem criou, no caso, esse título público. E como funciona na prática esse título público, né, chamado de Tesouro Reserva? Então, na prática, você empresta dinheiro para o governo federal, né, e tá aí a sacada, porque quando a gente empresta dinheiro para o governo, a gente entende que é um investimento de baixíssimo risco, né? Porque a gente já conversei com vocês sobre isso, né? O governo quebrar, bem, ninguém escapa, né? Então você empresta dinheiro para o governo e o governo te entrega com juros, certo? E esses juros são diários, envolve ali também sábados e domingos, embora que se você abrir a sua corretora, você não vai ver essa mudança, né, de um status de rendimento para outro, mas quando chegar no dia útil, você vai perceber que correu juros ali até no sábado e no domingo, certo? E aí você pode se perguntar, Thaís, então esse título público foi lançado porque o governo é bonzinho, né? Entenda que você está emprestando dinheiro para ele, seja uma necessidade nesse caso, né? São milhões, milhares de pessoas, quem sabe vai aderir a esse título público e vai emprestar dinheiro para o governo, embora você receba um rendimento por esse empréstimo, certo? O que é interessante disso tudo, né? Que é um título que vem com a finalidade bem precisa, vai render mais que a poupança, como eu havia falado, muita gente coloca na poupança, né, a sua reserva de emergência para aqueles que têm reserva de emergência. E há vídeo aqui no canal falando sobre a reserva de emergência, da sua importância, assista, né, e dê aquele feedback legal, tá certo? Então, se você consegue colocar um investimento ali, que vai render todos os dias, a partir de R$1 você consegue investir, né, que também é outro aspecto interessante nesse Tesouro Reserva. Você consegue ter um resgate imediato ali, tipo via Pix, né, 7 dias por semana, vai render, tem um baixíssimo risco, tem uma segurança, tem uma liquidez, né, porque está emprestando para o governo, então é uma ótima dica para quem deseja ter uma reserva de emergência e não quer deixar na poupança, que vai render muito menos, beleza? E por onde você consegue investir no Tesouro Reserva, né? Até o exato momento, né, só conseguimos investir exclusivamente, né, pelo app do Banco do Brasil, certo? E ao entrar no app do Banco do Brasil, você vai procurar por Tesouro Reserva, aliás, por Tesouro Direto, perdão, e lá Tesouro Reserva, né? Tá tudo bem, tá tudo atrelado, Tesouro Direto, Tesouro Reserva pelo app do Banco do Brasil, né? Acredito que posteriormente vai ser aí abrangido para outros aplicativos e outras corretoras, certo? Então, para quem já tem o app do Banco do Brasil, consegue ter esse acesso ao Tesouro Reserva, certo? A partir de R$1. E vale ressaltar, vale dizer que o rendimento, ele está atrelado à taxa Selic, né? Já expliquei sobre a Selic aqui, que é uma taxa de juros de economia brasileira, né? A cada 45 dias, uma equipe aí se reúne, chamada reunião do Copom, né? Para definir a taxa, se a taxa continua, se ela vai modificar, porque essa taxa, essa reunião, melhor dizendo, acontece para pensar uma taxa que tenha uma certa relação com a inflação do país, certo? Então, uma segurança relacionada à inflação do país, certo? Então, a taxa Selic atualmente está em 14,5, né? Então, se você investe nesse Tesouro Reserva, saiba que o seu dinheiro está rendendo com base na taxa Selic. Diferente da poupança, que já tem aquela taxa ali fixa e só vai render ao final dos 30 dias, tá ok? Se você tiver dúvidas sobre o Tesouro Reserva, comenta, faz aqui o teu comentário, né? Deixa a tua dúvida e também opina aí sobre vídeos que eu possa trazer aqui para você, para a gente aprender juntos também. Um abraço!